Débora, o que eu fico pensando? Primeiro, uma provocação. Se a popularidade de Lula estivesse agora boa, nossa, tá tudo bem, né? Velocidade de cruzeiro, será que o movimento não seria diferente? Será que eles não peitariam mais esse assunto? Ou seja, levando isso em conta, a gente pode considerar então que é a popularidade de Lula que está pautando esse assunto? E mais, se vetar o Congresso, lógico, vai ficar azedo, se vetar alguns trechos, né, como a Juliana nos trouxe. Porque eu me lembro de o senador, deputado, obrigada, meu rascunho, o relator do projeto dentro da Câmara dos Deputados, deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, dizendo aqui em entrevista à CNN, Sim. Se Lula vetar, o Congresso vai derrubar. Já deixou ali, né, já pôs as cartas dele na mesa. Não tem papo, o Congresso vai derrubar. Então, é justamente entre a cruz e a espada, hein, Débora? Adorei a sua pergunta sobre a popularidade, Elisa. Você está coberta de razão. Imagina Lula com 80% de aprovação, o papo seria completamente outro. Por quê? Porque esse projeto aprovado pelo Congresso vai totalmente contra tudo o que o próprio presidente Lula pensa, tudo o que a esquerda pensa, tudo o que o PT pensa em relação às políticas todas até agora, inclusive nos governos anteriores, nos governos petistas todos, a política contra o superencarceramento, em favor da ressocialização. Então, absolutamente sim, dá para afirmar sem nenhuma dúvida de que a popularidade do presidente nessa hora pesa sim na tomada de decisão. Olha, eu conversei com fontes do Palácio do Planalto e fontes também que serviram como conselheiros em toda essa história. Por que o presidente Lula fez? Foi ouvindo todos os pontos do governo, inclusive parlamentares, para sentir a temperatura, para daí no último dia, na última hora, como bom brasileiro, deixar para decidir, para tomar essa decisão. E a avaliação, a temperatura que a gente tem é que o presidente teria coragem, sim, no momento, apesar dessa questão da popularidade, de aplicar, né, de decidir por alguns vetos parciais. Não derrubar o projeto do Congresso e mesmo sabendo que pode correr o risco desses vetos parciais, de algum veto parcial, de algum veto, né, ser derrubado aqui no Congresso Nacional. Mas seria uma maneira, primeiro, de tentar uma articulação aqui no Congresso para que determinado veto, talvez não tão duro, que não descaracterize tanto o projeto, possa ser mantido. Eles ainda têm essa esperança de conseguir tentar negociar para que algum veto mais brando não seja derrubado. E também na questão de posicionamento, para também falar com sua base e não fugir totalmente do que ele pensa. E qual foi, vamos colocar aqui, um conselho que veio do Ministério da Justiça, inclusive, e que está pesando muito, e até por uma questão pessoal, e eu vou falar para vocês. É a questão de o preso, e a gente não está falando do preso condenado em regime fechado, não, a gente está falando do preso em regime semiaberto, que já sai para trabalhar, e se é uma questão não de punição a mais severa para esse preso, e sim por um medo de fuga, há que se pensar que quando ele sai para trabalhar, como está no projeto, ele já poderia tentar fugir, independentemente de sair no Natal, no Ano Novo ou para trabalhar, se houvesse um plano de fuga. Esse é um argumento. Portanto, um conselho que calou fundo no presidente Lula e que aí espera-se, pode ser que ele cogite em vetar esse trecho, é a questão de tentar manter a possibilidade de presos do semiaberto sair para a ressocialização com a família. Então, por exemplo, num caso de um funeral, por exemplo, e aí a gente tem que lembrar um episódio horrível pelo qual o presidente Lula passou quando estava em Curitiba, em que ele foi proibido pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, de participar do funeral do seu irmão, o irmão dele que tinha morrido. E depois ele acabou
foi uma repercussão péssima. Até hoje gera muito incômodo e muita tristeza, né, esse episódio. E depois ele acabou sendo autorizado, depois dessa negativa do funeral do irmão, foi autorizado para ir no funeral. Também tristíssima essa história do neto. Então, da importância de saber que pessoas, mesmo presas, mas que já progrediram, né, de regime, na progressão da pena e tudo mais, poderiam ter o direito, manter esse direito. Então, vamos ver, não dá para cravar nada ainda, mas parece que essa argumentação e esse conselho, a avaliação é de que Lula teria coragem para tomar essa decisão, mesmo correndo o risco de ter esse veto parcial derrubado. E há quem diga que Lula nunca superou de verdade essa negativa do Supremo Tribunal Federal, porque foi uma decisão de Dias Toffoli de impedi-lo de ir ao velório. E quem indicou Dias Toffoli para o Supremo? Lula. Então tem gente que diz, olha, reservadamente Lula nunca superou esse assunto com o ministro Dias Toffoli.